curta? Não, você não vai acreditar no que eu vou te mostrar agora. Demetrio, quero te ouvir sobre a fala do presidente Lula sobre a questão das redes sociais, das big techs, da internet, interferência interna, como ele chama ali, externa, perdão. Se a gente observar aquele trecho do discurso de Lula, a gente vai ver que existe um conflito entre a primeira frase e as frases seguintes. Na primeira frase, Lula diz: tudo que é crime fora das redes também tem que ser visto como crime nas redes. O que é verdade, óbvio e indiscutível. E em seguida, ele cita aquilo que não é crime, mas que para ele é crime. Difusão de mentiras, fake news, desinformação. Nada disso é crime fora das redes. Falar mentira na política é coisa que existe desde o Império Romano. Lula é useiro e vezeiro, aliás, como seus adversários também, de falar mentira na política. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas nós não temos tempo para tudo isso. Então, na continuação da sua frase, ele cita uma série de coisas que não são crime. Porque, na verdade, o que Lula faz é reavivar a ideia do controle social da mídia, só que é um controle social da mídia 2.0. No tempo do controle social da mídia, a ideia era censurar a imprensa. Agora, a ideia é censurar as redes sociais, censurar aquilo que não é crime nas redes sociais, que pode não ser bonito, opiniões idiotas, mas que não é crime nas redes sociais. Por quê? Porque a esquerda criou uma teoria de que ela perde eleições por culpa das redes sociais, como no passado tinha criado uma teoria de que perdia eleições por culpa da mídia. Essas teorias vão fazer a esquerda continuar perdendo eleições, porque não são esses os motivos para derrotas eleitorais. As derrotas eleitorais têm a ver com o conteúdo e a substância do discurso e das propostas políticas. Se a esquerda não se olhar no espelho e analisar as suas propostas e os seus discursos e ver quais são os problemas, ela vai continuar a achar que as derrotas são por causa de fantasmas. Por fim, a ideia de controlar ou regulamentar redes sociais por razões de soberania, não por razões de crime, por razões de soberania, que é o que o Lula fala, é o que os tiranos falam. Na China, no Irã, em Cuba, na Venezuela, se regulamenta, censura redes sociais por razões de soberania. E no caso não é soberania nacional, é o poder de quem governa aquele país. O irônico desse processo todo é que a ação do ministro Gilmar Mendes, ela confirma justamente o que o ex-governador Zema está falando. A lógica do Zema é, eles são intocáveis. Né? É a série de vídeos que o Zema tem colocado nas suas redes sociais, é justamente isso. São situações em que, mostrando, com humor, você pode dizer que passa do limite, não passa do limite, mas é um humor crítico e ácido que faz parte totalmente do jogo da campanha, você pegar e dizer, olha, os ministros supremos se acham acima da lei, eles se acham uma casta. O que o ministro Gilmar Mendes faz ao tentar colocar, como disse o Otávio, não tentar uma ação civil de reparação, etc, mas ao tentar colocar o Zema dentro do processo do inquérito da fake news, é justamente mostrar que ele se acha intocável. Ele confirma justamente a crítica que ele tá levando. E que não é a primeira vez. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Toffoli, eles claramente ameaçaram o senador Alessandro Vieira de uma ação que pode impedi-lo de ser candidato em outubro. Usando abuso de poder. Usando por um suposto abuso de poder ao ele tentar, e aí eu acho que todo mundo concorda que foi um erro do Alessandro, mas a questão não é essa, a questão toda é o método. O método, assim, claramente o método do ministro Gilmar Mendes e o método dos outros ministros, hoje parece assim, qualquer crítica é considerada um ataque. Qualquer crítica tem uma resposta com um dobro de poder e mostrando assim, é como se o Supremo não pudesse ser criticado. Que é um absurdo. Bom, Neila, não vai me intimidar de forma alguma. Eu não tenho rabo preso, fiz um governo totalmente transparente, sem corrupção, à frente de Minas Gerais. E estou muito à vontade para estar criticando essa farra dos intocáveis. Qualquer brasileiro, acho que até mesmo aquele que não sabe ler adequadamente, está entendendo o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, que se transformou num Supremo balcão de negócios. Isso causa indignação nos 210 milhões de mineiros. Acho que o ministro escolheu errado. Ele deveria estar escolhendo algum dos seus colegas, que são muito próximos do maior chefe do crime organizado do Brasil, com os quais fizeram negócios, contratos, usaram seu avião, e não a mim, que governei Minas sem levar um parente para trabalhar no Estado. Inclusive, tenho um primo que é presidente do Morgan Stanley, um banco internacional. Durante toda a minha gestão, o banco não fez uma negociação com Minas Gerais, nem com as estatais mineiras, por uma questão de compliance, de lisura. Então, exemplos nós temos aqui no Brasil. Eles deveriam vir aqui para ver o que foi que eu fiz. Acho que eles não sabem que é possível fazer uma gestão sem colocar dinheiro
inidôneo no bolso. Me parece que estão lá muito mais visando negócios pessoais do que protegendo a democracia. Se liga na notícia paradisíaca que a minha colega Milena Teixeira, daqui do Metrópolis, descobriu. Pois é, Tássio, eu achei essa ilha que fica ali no norte de Candeias, na região metropolitana de Salvador. É um lugar de tirar o fôlego. A ilha tem mais de 10 mil metros quadrados e tem estrutura de alto padrão, gente. Tem praia privada com água cristalina, piscina, sauna, quadra esportiva, área para show, L ponto e um nome inusitado, Tássio. Adivinha? Ilha da Paixão. Ao menos 10 fontes me relataram, Tássio, que essa ilha está ligada ao Master. Mais precisamente ao Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro. Só que eu recebi essa informação e fui tentar provar isso. Começa o caminho mais complexo. Antes de tudo, a gente foi atrás do cartório de Candeias, e lá a gente teve acesso a um documento que mostra que uma empresa chamada RC Participações comprou, junto à União, o direito de ocupação dessa ilha em julho de 2023. Pois bem, a RC Participações é uma sociedade anônima que pertence a um fundo de investimento chamado Falcon. E esse fundo aportou ao longo de 2023 cerca de 45 milhões de reais nessa empresa. Bom, esse fundo Falcon, por sua vez, pertence a um outro fundo, o AENA 808. Ambos eram administrados pela Reáguia. E quem que aparece no fim dessa cadeia? Isso seria uma caixa preta, mas a gente teve acesso a dados da CVM enviados à CPI do crime organizado que revelam que o único cotista do AENA 808 é nada mais, nada menos que Augusto Ferreira Lima, o Guga Lima, ex-CEO do Banco Master. E, Tássio, fontes também que eu ouvi me disseram o seguinte, que tem outra conexão aí nessa ilha. Parece que ela foi comprada pelo Augusto Lima, do empresário baiano Eduardo Valente. Inclusive, Tássio, um documento da ANAC mostra que o Valente transferiu ao RC o direito sobre o L ponto da ilha naquele mesmo período. Depois da compra, gente, a ilha mudou bastante. Segundo relatos, passou por uma reforma profunda. Uma fonte me disse que praticamente derrubaram a ilha e construíram outra. A obra envolveu demolições e reconstruções com dezenas de trabalhadores. A gente, claro, procurou os citados pela reportagem, mas a defesa de Augusto Lima disse que ele não vai se manifestar. Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. E, historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi pela primeira vez nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas, eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender pessoal é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi às ruas em massa em São Paulo com cartazes falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Paulo, só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, né? Mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça. É claro, eles disseram que era uma cooperação policial, mas não é, isso é perseguição política em território estrangeiro, simples assim. E nos Estados Unidos, isso é crime. Crime grave, crime federal. Esses policiais estão em maus lençóis. O governo do Lula mandou agentes ao exterior para perseguir um adversário político, montou operação de vigilância, seguiu a família dele, fabricou uma denúncia falsa para que a polícia de outro país prendesse o cara. Então, o Brasil de 2026 está fazendo o que a China comunista faz, o que a Rússia do Putin faz, o que as ditaduras do Oriente Médio também fazem. É isso que o STF e a PF do Lula estão fazendo com o nosso país. Colocaram o Brasil nesse grupo. Nos igualaram a regimes que prendem, torturam e assassinam dissidentes. Aí a gente diz que o Lula é comunista, que o Brasil está se encaminhando para o comunismo, e os imbecis dão risada, dizendo que não tem nada a ver, não, imagina, o Brasil é uma democracia. E pensem só na ironia. A ironia é tão absurda que parece até roteiro de filme, né? O Ramagem foi condenado pelo quê, pessoal? Pelo quê? Pela chamada ABIN paralela. Por supostamente ter usado a ABIN para monitorar adversários políticos dentro do Brasil. E o que a Polícia Federal do Lula fez agora para pegar o Ramagem? Exatamente a mesma coisa, só que pior, fora do Brasil.
Montou uma operação de espionagem, seguiu o Hamas e a família dele, usou agentes disfarçados, só que não fez isso no Brasil, fez pior, fez nos Estados Unidos. Então o que a PF fez no caso Ramagem é muito pior do que aquilo que eles atribuem ao Ramagem no processo, no Brasil. Porque eles fizeram em território estrangeiro, violando a soberania de outra nação, tratando a Flórida como se fosse quintal da ditadura judicial brasileira. E o governo americano, claro, né, já deve ter percebido uma hora dessa, né? Eu suponho que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já esteja investigando. O SBT News, pelo menos, falou que o caso acendeu um alerta no Departamento de Estado. Eles querem saber se houve monitoramento legal, né, pelos agentes brasileiros desde que o Ramagem chegou nos Estados Unidos. No Brasil, o senador Seife já pediu a convocação do Andrei Rodrigues na Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele quer explicações, quer saber o que exatamente a Polícia Federal fez nos Estados Unidos, com que autorização. Isso precisa ser esclarecido. Então agora eles estão numa posição muito complicada. O detalhe mais inacreditável, as provas contra esses agentes da PF vieram da boca do próprio chefe deles. O Andrei Rodrigues foi à imprensa e disse com orgulho, se gabando, que a operação foi coordenada, que o delegado brasileiro deu alertas, que a PF monitorou o Ramagem, ele estava se gabando. Mas o que ele fez na prática foi entregar de bandeja os elementos de pelo menos 3 crimes federais americanos. É como se um assaltante fosse à televisão mostrar o dinheiro roubado achando que ia ser aplaudido. Se os fatos forem como o próprio diretor-geral da PF declarou, e ele declarou publicamente em entrevistas, se isso é verdade, os agentes da Polícia Federal cometeram pelo menos 3 crimes federais nos Estados Unidos. Como a gente falou. Atuação, agente de governo estrangeiro sem registro, pena de até 10 anos. Declaração falsa à agência federal, pena de até 5 anos. Conspiração para fraudar os Estados Unidos, pena de até 5 anos. Então, se a gente somar isso tudo, as penas podem chegar até 20 anos de prisão federal americana. Um detalhe importante, quando eu digo 20 anos, não é uma força de expressão, né? O sistema federal americano, o juiz vai poder determinar que as penas sejam cumpridas uma depois da outra. Primeiro os 10 anos por agente estrangeiro ilegal, depois os 5 por mentir para o governo, depois mais 5 por conspiração, 20 anos consecutivos, né, no máximo. E nos casos de repressão transnacional, os tribunais americanos têm aplicado as penas dessa forma, justamente para mandar um recado. Além da prisão, cada um dos 3 crimes prevê uma multa federal de até $250 mil, ou seja, até $750 mil em multas, quase 4 milhões de reais. Isso por agente. Se forem 3 os agentes envolvidos, por exemplo, multiplica por 3. Então, assim, além disso, claro, deportação, banimento permanente dos Estados Unidos, fim da cooperação institucional e, claro, processos civis milionários. Mas o dano maior, claro, não é aos agentes, é ao Brasil, porque a partir de agora, quando o mundo falar em governos que mandam espiões ao exterior para perseguir adversários, o Brasil vai estar nessa lista. Vai estar ao lado da China, do Xi Jinping, ao lado da Rússia, do Putin. E esse aí é o legado do STF e da PF do Lula. Transformar o Brasil numa ditadura que persegue seus cidadãos até do outro lado do planeta. Mas eles erraram o alvo. Porque o Ramagem está livre, a verdade apareceu e a conta para esses agentes ainda vai chegar. Estamos no ano eleitoral, né? 2026. E essa notícia, a Folha que deu, esse levantamento é importante porque faz uma projeção relevante sobre o uso de emendas no ano eleitoral, constituindo aquilo que eu tenho chamado de fundo eleitoral paralelo. Existe o fundo eleitoral regular, a quase 5 bilhões de reais, mas a forma como o uso de emendas parlamentares foi pervertido no Brasil constituiu, paralelamente, um outro fundo eleitoral. Esses números aqui, a que nós nos referimos, a que você se referiu, esses números são do ano passado, de 2025. Mas é fundamental projetar esse cenário para 2026, quando pela primeira vez se formalizou a existência de um calendário para pagamento de emendas. Um pacto entre parlamento e governo. Governo Lula, no caso, e o parlamento de Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E outros poucos donos. Para, com efeito, gerar desequilíbrio na disputa eleitoral. Veja isso, você fez referência a 7 parlamentares. Hugo Mota e mais 6. Concentradores de 20%, arredondando, dos 7 bilhões e meio previstos no ano passado para emendas de comissão. Emenda de comissão, para quem não sabe ou não se lembra, é a nova superfície operacional muito sofisticada do orçamento secreto, que começa como emenda do relator, depois vai para a chamada RP2, a rubrica RP2, e se assenta na emenda de comissão que tem a fachada. A fachada é a presença da comissão, o comando da comissão, ou destrinchando a liderança partidária. Continua, portanto, valendo, ainda que o Supremo faça gestões contra a falta de transparência, portanto, contra a violação de um princípio constitucional da publicidade, qualidade na administração dos recursos públicos, tudo isso, a parte secreta do orçamento secreto continua valendo na base dessas fachadas. Mas o mais importante para mim sempre foi a natureza autoritária
da perversão, dessa transgressão das emendas parlamentares. No seguinte termo aqui, para deixar bastante claro, veja isso. Desses 7 parlamentares controladores desse mais de R$ 1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares, o primeiro, o que mais teve, liderança do Progressistas, que é o doutor Luizinho, deputado aqui do Rio de Janeiro, é o líder. Então, ele é uma espécie de fachada, de biombo. Ele concentra esse dinheiro e distribui para os seus aliados. Então, o autoritarismo dessa gestão, pensando em fundo eleitoral paralelo, para os meus sim, para os adversários não. Já aí, um desequilíbrio muito grande na distribuição de emendas parlamentares. Depois, em segundo lugar, nós estamos falando de Luizinho com quase 360 milhões de reais sob sua gestão em emendas de comissão. Liderança do União Brasil, Elmar Nascimento, 266 milhões em emendas de comissão. Depois, um deputado sozinho, Júlio Arcoverde, que foi o presidente da comissão mista do orçamento no ano passado e foi aquele que criou o conceito de que a emenda parlamentar era um direito adquirido dos parlamentares. Sozinho, distribuindo 244 milhões de reais. Depois, fachada de novo, liderança do Republicanos, Gilberto Abramo, pouco mais de 200 milhões. Depois, Hugo Mota, ele mesmo, presidente da Câmara, 180 milhões. Aí você vai ver para onde vai a destinação. Fundo eleitoral paralelo. Vai para o estado da Paraíba, para a sua área eleitoral, para fazer a diferença nas eleições. Foi assim em 2024, a eleição municipal, e será agora sim em 2026, na eleição nacional. Depois, Marcos Pereira, sozinho, presidente do Republicanos. Vejam, é a nata do poder no parlamento. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, 138 milhões. E, finalmente, nesse grupo de 7, a liderança do PL. Fachada, Sóstenes Cavalcante, distribui para os seus, desequilibra o processo eleitoral. Isso é uma perversão da lógica orçamentária, Luiz Megali. A gente fica muito focado na questão do secreto, do orçamento secreto, mas para mim o mais grave é o autoritarismo contido aí. Poucos parlamentares concentrando uma verba muito grande, distribuindo para os seus, em detrimento dos outros, influenciando e influenciará, isso sim, decisivamente no resultado das eleições em 2026, Megali. Lembra lá, na semana passada, que nós conversamos e eu cheguei a dizer, olha, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, disse que essa detenção do Ramagem tem a ver com as negociações da Polícia Federal aqui com as autoridades norte-americanas. Agora, ele sequer ficou sabendo da soltura. Você sabe me dizer se a Polícia Federal tem dedo mesmo nessa detenção do Ramagem? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Metrópolis saiu na frente aqui no seu programa dizendo que, dando espaço pelo menos para que eu pudesse mostrar que a tal cooperação da Polícia Federal alardeada em uma nota unilateral pela instituição e pelas falas também do diretor-geral da corporação, o famoso Andrei, não era uma cooperação real, pelo menos não uma cooperação real na forma que a lei mostra. E era muito fácil de ver isso, não só porque nós tínhamos acesso aos documentos de detenção do Ramagem, que depois o Metrópolis também teve acesso, e mostravam que se tratava de uma questão imigratória, quando natural em uma cooperação internacional contra o crime organizado, como dizia a nota da PF, seria que o processo fosse feito através de uma extradição, né? E nós explicamos aqui a diferença entre deportação e extradição. E você foi muito preciso em dizer, olha, nós vamos saber quem está falando a verdade. Vamos saber quem está falando a verdade quando o Ramagem for ou não solto. Se ele for deportado para o Brasil, o Paulo está correto. Se ele for liberado, se ele fosse deportado para o Brasil, o Andrei estava correto, e se ele fosse liberado, o Paulo estava correto. No final das contas, o que aconteceu foi que em 48 horas o Ramagem foi liberado, e as autoridades americanas se reuniram, sim, com os representantes da Polícia Federal e explicaram, olha, ele foi liberado porque era uma questão imigratória e ele não tem pendências imigratórias, ele tem um processo de asilo em curso e esse processo seguirá normalmente com ele em liberdade, com um reconhecimento, portanto, das autoridades americanas de que elas tinham cometido um erro na detenção do Ramagem, tanto que ele foi solto sem precisar ver um juiz, sem precisar de nenhum tipo de audiência, sem precisar pagar nenhum tipo de fiança, e ficou 48 horas em uma cela separada. Acho que no final das contas o Metrópolis fez uma cobertura muito correta sobre esse assunto, eu tenho que registrar aqui, e o tempo mostrou que as minhas suspeitas eram reais.
o diretor-geral da Polícia Federal e a instituição em nota estavam mentindo sobre a natureza dessa cooperação que supostamente teria acontecido nos Estados Unidos. Agora, o que está acontecendo em curso nesse momento, e há uma investigação em curso a esse respeito, é entender em que circunstâncias esses contatos entre policiais federais brasileiros e agentes do ICE aconteceram. Paulo, deixa eu colocar o Felipe Monteiro na nossa conversa. Felipe é meu parceiro todos os dias aqui no Contexto. Vou colocar ele aqui no nosso bate-papo. Felipe, sua pergunta para o Paulo Figueiredo, por favor. Boa tarde, Paulo. Prazer estar com você aqui no Metrópolis. Ô, Paulo, a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? A gente sabe que o Hamas tem um pedido de asilo político. Além do Hamas, outras pessoas também entraram com pedido de asilo político nos Estados Unidos. Você sabe em que pé está esse processo? Se tem uma expectativa de finalizar esse processo antes? E aproveitando também, vou complementar essa pergunta com outra pergunta, né? Ao que tudo indica, né, voltou aquela pressão para voltar a sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Como é que está esse processo? Você vê alguma expectativa do Alexandre de Moraes voltar a ser sancionado em relação à Lei Magnitsky? Felipe, a satisfação é toda minha estar aqui com você. A respeito do Ramagem e dos outros processos de asilo aqui nos Estados Unidos. É verdade, há vários outros asilos em curso de pessoas que vieram do Brasil, a maioria delas perseguidas pelas decisões do Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. O processo de asilo funciona da seguinte forma aqui, tá? Você tem que ter... Você faz uma entrada nos Estados Unidos, seja por qualquer meio. Eu não estou aqui dando conselho advocatício migratório, só para deixar claro, não sou advogado de imigração, mas conheço bastante sobre o assunto. Então você entra com um pedido de asilo, onde você protocola inicialmente a ideia de que você está sendo perseguido. Isso é analisado de forma administrativa por um órgão chamado USCIS, né? United States Customs and Immigration Service, né? Serviços de imigração. E eles vão lá e analisam, e o USCIS analisa previamente o seu caso. Caso o USCIS, por algum motivo, não aceite o seu caso, não dê sequência ao seu caso, ele passa a ser analisado, ainda assim, você não é deportado imediatamente, você passa a ter a possibilidade de ter o seu caso analisado por um juiz de imigração. Eu acho que os casos dos asilos brasileiros são muito sólidos. Por que eu acho que eles são muito sólidos? Primeiro porque há um reconhecimento oficial público, e eu vou conectar isso com a sua segunda pergunta, das autoridades americanas, de que há um regime de exceção no Brasil, de que a democracia brasileira não está funcionando plenamente e que há perseguição política. Isso ficou claro, por exemplo, na declaração do presidente americano do AIPA, da emergência econômica que geraram as tarifas, mas também houve múltiplas declarações do Congresso dos Estados Unidos, através de audiências públicas, declarações de autoridades americanas, inclusive o presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui dos Estados Unidos, o Chris Smith. Você teve uma ampla documentação, inclusive pela sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes. O que significa essa sanção? Significa que o Alexandre de Moraes foi reconhecido pelo governo americano como um violador internacional de direitos humanos. Por uma questão política entre o presidente Lula e o presidente Trump optou por retirar as aplicações financeiras desta sanção. O que significa apenas que o nome do Alexandre de Moraes foi retirado da lista do OFAC, que é o Office of Foreign Affairs, aplica as sanções financeiras estipuladas pela Lei Magnitsky. Mas a designação do Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos nunca deixou de acontecer. A designação permanece naturalmente, tanto que quando o Departamento de Estado retira essa designação, essas aplicações, ele fala, olha, nós estamos retirando porque isso não está mais alinhado com o interesse internacional americano para esse momento. Outra comprovação disso é de que as sanções de visto aplicadas a pelo menos 2 dúzias, ou quase 30 autoridades brasileiras e os seus familiares, inclusive quase todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro Ricardo Lewandowski e tantas outras autoridades, os seus vistos continuam cancelados. Então não houve, por parte dos Estados Unidos, uma retirada da
do seu posicionamento de que há uma violação de direitos humanos no Brasil. De forma que, quando esses casos de asilo chegam nas autoridades, eles são muito robustos, né? Há também reconhecimentos de próprias autoridades brasileiras. Na semana passada, a Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, aprovou uma moção reconhecendo de que há uma perseguição exagerada nesta questão do critério do golpe. Esses documentos são documentos do próprio governo brasileiro. O Congresso é um braço do governo brasileiro que são apresentados em processo de asilo. Então, quando você tem processos de asilo tão robustos, eu diria que as chances deles serem recusados são perto de zero, né? Não digo que são zero porque é um critério humano, subjetivo de análise, mas são próximos de zero. E a sua pergunta sobre a Magnitsky, que se conecta com o que eu estava dizendo aqui agora. Como essa designação permanece e como a sua aplicação foi suspensa apenas pela vontade do presidente dos Estados Unidos, que é o chefe do Poder Executivo e goza de completa discricionalidade nesse sentido, ela pode ser restituída a qualquer momento por vontade exclusiva do presidente dos Estados Unidos. É óbvio que, no que depender de mim, certamente será restituída, né? Nós continuamos aqui o trabalho no sentido de explicar às autoridades americanas o que está acontecendo, com o agravante, e o Metrópolis tem sido campeão em expor esses fatos, com o agravante do critério de corrupção, porque a Lei Magnitsky ela trata de direitos humanos e de casos graves de corrupção internacional. Então, como nós temos um caso grave de corrupção internacional relacionado agora e comprovadamente em relação a Alexandre de Moraes, as chances do retorno das aplicações dessas sanções aumentam. Até porque a relação entre Lula e Trump parece ter degringolado bastante nos últimos meses. O que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado é que 100% das atenções americanas têm sido voltadas ao Irã. O Brasil tem tido tem sido difícil chegar à Casa Branca para falar assim, olha, poxa, lembra do Brasil? Né? Eles têm o Irã, tem a questão de Cuba que está ali na mesa deles também para análise. Felizmente o Lula sempre ajuda a gente, né? O Lula sempre ajuda criando confusão e eu acho que ele está, inclusive, cavando uma reação do governo americano na tentativa de salvar a campanha dele que vem naufragando rapidamente. Bom, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas com um gancho desse eu vou ter que perguntar. Qual é esse buraco que o Lula está cavando? Conta pra gente. Olha, eu acho que está muito clara, e a gente ouve isso até das pessoas, né? Nós como jornalistas, a gente tem fonte em todos os lugares, a gente ouve que isso vem uma orientação até do próprio Sidônio, responsável pela comunicação do Lula, né? O marqueteiro do Lula, podemos chamar assim, a ideia de que eles estão vendo que a campanha do Lula tem problemas graves, que a recuperação, o avanço do Flávio Bolsonaro é muito mais rápido do que se imaginava, em todos os cenários, inclusive em institutos de pesquisa que tradicionalmente eram aliados à esquerda, alinhados com a esquerda, ou pelo menos que tinham um viés nos seus resultados, sempre favoráveis à esquerda, como é o caso do Quest, como é o caso do Datafolha, o Flávio Bolsonaro já começa a aparecer na frente, e há uma preocupação grande. A campanha do Lula está em modo pânico. Eles fazem uma menção e entendem que, olha, quando Trump colocou aquelas tarifas contra o Brasil em 2025, foi o momento onde o Lula recuperou um pouco da sua popularidade. E a gente pode atribuir a isso, pode atribuir aos 80 milhões em publicidade que o governo Lula gastou naquele momento, pode atribuir ao fato de que naquele momento os escândalos de corrupção tinham perdido um pouco da cobertura, o escândalo do Pix tinha passado, mas enfim, a percepção do Sidônio e do Lula é de que as tarifas ajudaram o Lula a se recuperar. Então, desde então, você pode reparar, há uma série, quase que semanalmente, de declarações do Lula provocando o presidente dos Estados Unidos. E aí você faz uma reflexão nele, lembra? Em novembro eles tiveram um primeiro contato, falaram que teriam um encontro em breve, esse encontro não aconteceu. Em janeiro eles tiveram uma ligação telefônica, se não me engano foi em janeiro, e prometeram que haveria um encontro em março. Eu falo, ok, fiquei esperando esse encontro. O governo brasileiro chegou a pedir a data do dia, se eu não me engano, 16 de março para o governo americano. Eu soube disso por fontes internas do governo americano. O governo americano não deu a data ao Lula e anunciou a ida do Darren Beattie, o senior advisor, conselheiro sênior de Brasil, do Departamento de Estado ao Brasil. O Lula vai e toma a decisão, irritado, toma a decisão unilateral
de não conceder o visto ao Darren Beattie, cancelar o visto dele, algo inédito na história da diplomacia brasileira. Daí você, depois disso, passa a ter... A reunião não acontece, tá? O Trump já encontrou, desde março, quase 15 chefes de estados diferentes. Não há previsão de um encontro com Lula. A possibilidade agora, que segundo eu vi uma matéria da CNN, não foi ninguém que me falou lá dentro, do Departamento de Estado, a possibilidade agora ficou para o segundo semestre, o que seria muito estranho, uma vez que o segundo semestre é o semestre de campanha política. Então, você não tem data mais para o encontro de Trump e Lula. Quando eu pergunto dentro do Departamento de Estado, também não há previsão do encontro entre eles. Não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que não está marcado. E, ao mesmo tempo, você enxerga o Lula quase que semanalmente fazendo provocações ao Trump. Fez várias, tem feito várias em relação à guerra do Irã, fez em relação à Venezuela, fez agora, recentemente, na Espanha, falas em relação a uma ação direta por conta da relação da treta que deu entre o Trump e o Papa. Então você está vendo o governo Lula cavando uma resposta do Trump, porque a expectativa é que eles respondam com tarifas. Eu, na minha opinião, pelo tudo que eu vejo dentro do governo americano, a chance de imposição de tarifas hoje ao Brasil é, de novo, perto de zero. Então, o que eu acho mais provável é que o Lula plante tarifas, mas vai acabar colhendo uma Magnitsky para o Alexandre sendo restituída. É o que eu acho que é a expectativa. Ou então o Trump vai ficar quieto, porque ele está percebendo, há um entendimento aqui nos Estados Unidos de que o Lula está tentando provocá-lo. Bom, eu sei que você não está parado, e antes, para conseguir aí essas sanções aqui às autoridades brasileiras, você trabalhava muito junto e próximo ao Eduardo Bolsonaro. Agora, quem são os seus parceiros aí nos Estados Unidos? Continua sendo o Eduardo? E a pergunta que eu te faço também é, o Ramagem participa do grupo aí com vocês, ou ele está simplesmente alheio, parado, aguardando aí o asilo nos Estados Unidos? Olha, o Eduardo é o meu meu parceiro principal, né? A gente normalmente faz as coisas juntos. Eduardo tem um papel, eu tenho meu papel e a gente se dá muito bem, nós nos tornamos amigos muito próximos. Óbvio que nem tudo a gente concorda 100%, mas nós nos tornamos amigos muito próximos e temos um alinhamento de propósito de propósito, eu posso dizer de 100%. Então o Eduardo continua sendo o meu grande parceiro aqui, tudo que a gente faz é sempre junto. Os meus méritos são todos dele. E em relação ao Ramagem, o Ramagem ele está aguardando o processo de asilo dele. Ele, por conta enquanto ele não recebe uma autorização de trabalho, ele não pode exercer atividade remunerada aqui, então ele também não tem nenhum envolvimento conosco. Agora, o Ramagem é um receptáculo, né? É um acervo de informações a respeito da situação do Brasil muito grande. Eu sempre digo isso, o trabalho feito aqui nos Estados Unidos é o de levar informações ao governo americano. O governo americano toma as suas decisões de forma soberana e com o interesse americano em primeiro lugar. Não fosse assim, a Magnitsky não teria tido seus efeitos suspendidos em relação ao Alexandre e a sua família. Então o que nós levamos é a informação e eles tomam a decisão da forma que eles querem, que eles acham que é melhor para o país deles, que eu quero, né? Eu vivo aqui e quero que os Estados Unidos façam o que é melhor para eles. Agora, nós entendemos que há muitos pontos de convergência, de que não é bom para os Estados Unidos que o Brasil continue num sistema de consolidação de regime, que é esse regime que a gente tem agora, onde o Alexandre, por exemplo, se tornou tão poderoso que mesmo diante de todos esses escândalos, não há capacidade de resposta institucional a ele. Ele está agora buscando precedentes em processos de 2 anos atrás para se proteger. O Gilmar Mendes modifica a lei de impeachment para impedir impeachment de ministros. Isso é um regime que se consolidou e que se tornou a prova de qualquer resposta institucional. Por isso, é importante a pressão internacional e por isso que a gente leva essas informações ao governo dos Estados Unidos, que tem agido, na maior parte do tempo, no meu entender, corretamente. Felipe, sua pergunta para o Paulo. Paulo, aproveitando a tua resposta a essa pergunta da Neila e a última pergunta da Neila, algumas pessoas veem, né, a posição de você, Eduardo Bolsonaro, em relação a mostrar documentação para os Estados Unidos,
até para os Estados Unidos se virarem contra o Brasil, né, no argumento dessas pessoas, né, como uma atitude, de certa forma, golpista, né, e contra o Brasil. Tanto é que o único momento que o Lula, esse mandato dele, teve uma boa avaliação da população foi exatamente quando ele se colocou contra a sanção do Brasil, contra a sanção do Alexandre de Moraes em relação à Lei Magnitsky, falando que estava defendendo a democracia, que estava defendendo a soberania do Brasil. Como é que você vê essa crítica, né, de passar da população a atuação de vocês, né, e como é que você vê a narrativa da esquerda em relação a esse assunto também? Felipe, você falou bem, é muita narrativa, né? Poucos fatos propriamente ditos. Em momento algum, ninguém trabalha contra o Brasil. A gente trabalha contra indivíduos dentro do Brasil que, na nossa visão, usurparam o poder e têm vilipendiado as nossas instituições. Então, obviamente, né, tá aqui a bandeira do Brasil nas minhas costas. Nós trabalhamos em favor do Brasil. E é muito fácil o espectador fazer essa conta. Ora, pelo que nós brigamos? Por liberdade de expressão, por liberdade de manifestação das pessoas, para que presos políticos sejam libertos, para que você tenha liberdade do que falar nas suas redes sociais. Como que isso pode representar um golpe de Estado? Como que isso pode ser ruim? Né? Eu acho que nós deveríamos ter chegado já a um consenso, né? O famoso fim da história, deveria ter estabelecido o consenso de que esse modelo, que é o modelo das democracias liberais, é o modelo mais bem-sucedido e mais próspero para a nossa sociedade. E nós, obviamente, entendemos que, como houve esse processo de consolidação de regime que eu mencionei agora há pouco, não há caminhos para respostas institucionais dentro do Brasil. Por isso que o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora, fez um sacrifício pessoal em abandonar a sua vida, veio para os Estados Unidos com a mala para passar 3 dias e abandonou a sua vida, abandonou o seu mandato, sabia que ia encontrar reprimendas do Supremo Tribunal Federal, tinha uma eleição garantida para o Senado, era cotado antes até do próprio Flávio para ser candidato a presidente e estaria também liderando as pesquisas caso tivesse sido candidato. Eduardo abre mão de tudo isso e se sacrifica, não contra o Brasil, mas em favor do Brasil e contra estes indivíduos que usurparam poder. Agora, há um conceito importante que eu acho que precisa ser esclarecido, que é a respeito, uma separação, né? Primeiro, é discutível se a recuperação do Lula de popularidade ali em setembro e outubro de 2025 aconteceu por conta das tarifas, né? Existe uma falácia que se algo aconteceu depois, não necessariamente significa que aconteceu por causa, né? Então, de fato, essa aconteceu depois, mas houve outros fatores. Por exemplo, naquele momento os escândalos de corrupção tinham sumido do noticiário, você teve uma injeção colossal de dinheiro, sem precedentes na história, em publicidade por parte da SECOM. Então você teve muitos fatores que contribuíram com a aprovação da população do Lula. Nós fazemos pesquisas, inclusive dentro da campanha do Flávio, eles fazem também, nós fazemos pesquisas para saber como que a população enxerga determinadas coisas. As tarifas, nós não éramos favoráveis, Eduardo Bolsonaro e eu não éramos favoráveis. Nós somos gratos pela iniciativa do governo Trump, mas nós nunca pedimos essas tarifas e, pelo contrário, trabalhamos para que elas fossem retiradas na maior velocidade possível e eu acho que fomos muito bem-sucedidos, bem mais sucedidos até do que o próprio governo Lula. Mas a população, a aprovação das tarifas é alguma coisa perto de 40%, ou era alguma coisa perto de 40% no ano passado. Quando você chega na aprovação da aplicação da Lei Magnitsky, esse número já passa de 70%. Era 60 e pouco no ano passado, eu acho que depois do escândalo do Banco Master, as pessoas aprovam mais de 70% a aplicação das sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, essa separação é importante, Felipe. Tarifas são ruins, nós não queremos tarifas. Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. E, historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi pela primeira vez nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas,
e eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender pessoal é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi às ruas em massa em São Paulo com cartazes falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Paulo, só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, né? Mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça, e todos os seus familiares. Nós tivemos sanções ao secretário-geral, o ex-secretário-geral do TSE, José Levi. Nós tivemos sanção contra o Benedito, missão dada, missão cumprida. Nós tivemos sanção contra Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Nós tivemos sanção contra funcionários do gabinete lá do Alexandre de Moraes, inclusive o seu juiz auxiliar. Nós tivemos sanções contra... agora, se o Bessias passar, ele é bom que ele já está sancionado, já entra sancionado no STF e se mantém como seus colegas, está ali no mesmo nível. As sanções são contra esse indivíduo. Se nós pudermos ampliar, eu gostaria muito, por exemplo, de sanções Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal e, dependendo do comportamento de certas autoridades do Congresso Nacional, a elas também. Bom, Paulo, te agradeço muito a entrevista aqui mais uma vez conosco. A gente segue acompanhando o seu trabalho aí nos Estados Unidos. Por favor, qualquer novidade, nos avise. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço sempre o convite. Parabéns pelo trabalho jornalístico do Metrópolis. Um abraço a você e ao Felipe. Um abraço, até a próxima.